Abra sua Bíblia. No livro de Evangelho de João. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pastor, você está chateado? Não. Eu quero confessar a você que tudo que eu falei, eu não imaginei. Porque não tem nada a ver com a mensagem, no sentido de que tudo que eu falei, eu creio que foi Deus. Porque no caminho, a Laura me fez uma pergunta sobre o que era Páscoa. E na resposta para ela, ela falou, então por isso que o domingo é importante para nós. E ali o Espírito Santo falou. Da boca dela saiu algo que é o que está no meu coração. O domingo, ele não é um domingo especial porque é domingo. Mas se o meu mestre ressuscitou no domingo, há uma energia nesse dia. E as pessoas não valorizam. As pessoas não ligam. Glória a Deus pela sua vida. Para você que está na live, a você que está aqui. Mas só que para a gente estar aqui, nós precisamos de mantenedores do reino. Então, esta semana, eu convoco a igreja para você... Por isso que eu não quero chocolate. Porque se nós temos aí mais de 150 membros. Se cada um me der uma caixa de bombom, eu vou ter muito bombom para comer. Se você calcular a caixa de bombom, eu prefiro esse dinheiro inteiro para a obra e para a casa de Deus. Eu não quero R$1. Então, se você quer agradar alguém, agrade ao teu Deus. Honre ao teu Deus com as tuas primícias, com aquilo que Ele tem te abençoado. E eu sei que quando eu falo isso, o diabo rapidamente coloca no teu coração, mas você não pode, porque você está devendo muito, porque você não tem dinheiro. Aí ele começa a botar sentimentos e pensamentos que não vêm de Deus. Mas eu quero te dizer, examine-se o homem a si mesmo, a Bíblia diz. Olhe para dentro de você e veja se você verdadeiramente é um coitadinho que não tem dinheiro para ajudar a obra de Deus. Se você é um coitadinho que não tem dinheiro para abençoar a obra de Deus e o reino de Deus. Esta semana, eu peço que você nos ajude. A começar de hoje, aqueles que puderem, dê uma oferta especial para a obra e para o reino de Deus. Estamos, graças a Deus, lá em cima, eu peço que vocês olhem o que nós estamos fazendo. Temos agora um salão maravilhoso, com 2 ar-condicionados maravilhosos, que vão dar um suporte. E vamos colocar um outro ar-condicionado que ganhamos de membros da igreja. Vamos colocar lá no berçário. E essa semana, em nome de Jesus, irmão Josias, vamos ativar esse berçário. E você vai ver o que nós estamos fazendo nesse lugar. Honre ao teu Deus com atitudes e não só com palavras. Quem entendeu, diga amém. Eu trouxe um texto para pregar, mas o Espírito Santo me deu outro texto. E eu quero compartilhar com vocês uma declaração desse Jesus para mim e para você nesta manhã. João, capítulo 14. Capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 31. E eu quero que você preste muita atenção nessa declaração de amor. Diz assim, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em mim, creiam também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria falado isso. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E no versículo 5, Tomé, um homem que tinha uma fé limitada, ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E no versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
Versículo 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? E no versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Versículo 11. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Versículo 12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. No versículo 15 ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vem nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que verdadeiramente me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 22. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a ele e o faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vos estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que lhe disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Não tenha medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça,
para que quando acontecer, vocês creiam. Versículo 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai ordenou. Levante-se e vamos daqui. Esta conversa foi Jesus com os discípulos. E aí você vê os discípulos que caminhavam com ele dizendo: para onde tu vais? A gente não sabe. Mostra-nos o Pai. E ele disse: ei, vocês estão andando comigo e ainda não conhecem o Pai. Aí ele faz essa declaração de amor: eu não vou deixar, eu vou para o Pai, mas eu volto para vocês. Mas enquanto eu for preparar morada para vocês, eu não vos deixarei só. Enviarei o Espírito da verdade, o Consolador, e o mundo não pode conhecer, só vocês o reconhecerão. Porque quando você está no mundo, que você fala de Jesus, que você fala do que Deus faz, as pessoas não acreditam, porque o mundo não reconhece o Espírito Santo. Mas o mais triste é que Jesus sofreu por mim e por você. E infelizmente, muitos cristãos não entendem quando o Espírito Santo está falando. Muitos discípulos, quando viram Jesus vir no mar, eles tremeram. A Bíblia diz que eles acharam que era um fantasma. Só Pedro, com todo o jeitão dele, falou: se és tu, manda aí contigo. Quando Jesus morreu e voltou e bateu na porta, os discípulos se apavoraram. Acharam que era um fantasma. Essa lição é para mim e para você. Estamos na igreja, estamos dizendo que somos crentes, estamos dizendo que amamos a Jesus, que amamos a obra de Deus, que frequentamos a escola bíblica, que estamos aqui. Mas às vezes nós não reconhecemos o Jesus que morreu por mim e derramou sangue por mim e por você. Ah, pastor, isso aí é a história da Bíblia, então escute isso agora em nome de Jesus. A primeira fase que Jesus passou pela grande angústia, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, apenas anote. Assim que a ceia termina, Jesus, juntamente com Pedro, Tiago e João, dirige-se ao Getsemane. Todo cristão sabe exatamente o que era o Getsemane, ou Getsemane, que foi o jardim onde ele orou ao Pai, pedindo para afastar o cálice. Ele sentiu todo o peso do pecado, da morte sobre ele. E ele suou sangue. E lá, ele vai lá, e no Getsemane, dois retiros preferidos de Cristo, localizado à ladeira do Monte das Oliveiras. E Getsemane quer dizer prensa de azeite. Porque foi lá que ele foi prensado. Para fazer azeite, eles prensam a oliveira para sair o azeite. Olha que ironia, entre aspas. No Monte das Oliveiras, que tinha por nome Getsemane, ou Getsemane, prensa de azeite, o nosso Jesus foi prensado e suou sangue. Sangue esse que nos purifica de todo pecado. Porque as pessoas olham para o sangue da cruz, mas ele já tinha suado sangue também lá. Ali começou um processo, porque tudo de Deus é um processo na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas saiba que é um processo. Nem Jesus escapou do processo. E aí continua o sofrimento dele. Ali começa o sofrimento. E está cheio de angústia. A sua alma está cheia de tristeza. Jesus também experimentou angústia, medo, tristeza. Você e eu experimentamos. A sua alma estava cheia. Jesus sente medo do que está por vir. Porque naquele momento ele também era humano. Ele era 100% Deus e 100% humano. Sua tensão era tamanha que Lucas diz que ele chegava a suar gotas de sangue. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 44. Lucas 22, versículo 44. A segunda fase, depois dessa, é: seus amigos o abandonaram. Como se não bastasse, quando você está no sofrimento, você acaba sendo abandonado. Se você foi abandonado por alguém, traído por alguém,
Falaram, né, na hora que você precisou, a pessoa virou as costas para você, a pessoa saiu, a pessoa se voltou contra você. Ei, aguenta firme. Porque os discípulos de Jesus, quando ele mais precisou de pessoas para orar por ele, eles dormiram. Ah, mas que isso? Vamos julgar os discípulos? Não. Aquilo está ali só para deixar uma lição para mim e para você. Terão momentos na minha vida como ser humano e na sua vida como ser humano, que é só você e Deus. Aí ele vai, Pai, se possível. Aí ele vai falar com o Pai. Tem momentos que não vai ter o pastor, não vai ter a pastora. Tem momentos que é só você e Deus. Então não pense que você é menos cristão porque Deus te deixou sozinho naquele momento. Porque o papo ali é você e Deus. Então nessa fase em que os amigos abandonaram, que está em Mateus capítulo 26, versículos 55 e 56, não é nada fácil ser abandonado pelos seus amigos. Quem aqui talvez nunca passou por isso? De ter amizades e aqueles que um dia eram amigos se transformam em inimigos. Não há sensação pior do que essa. Porque junto com isso vem a ingratidão, vem uma série de fatores, porque a traição, ela traz, né, todo o espírito maligno, ele nunca é sozinho. Lembra do Gadareno? Tinha uma legião, são uma quantidade, se não me engano, mais de 7.000 demônios. E de fato, quando a pessoa tem um demônio, geralmente tem outros da mesma linhagem que acompanham. Aí, quando a pessoa te trai, ou quando a pessoa faz alguma coisa, o mundo espiritual é que está movendo. Eu não estou dizendo se a pessoa está endemoniada ou não, mas o mundo espiritual está movendo aquela situação. Então, junto com a traição, vem a ingratidão, vem todo tipo de sentimento ruim. Por isso que as pessoas sofrem. Porque os discípulos de Cristo, no momento mais que ele precisou, que ele estava angustiado, e quem é amigo sabe, vê que a pessoa está angustiada. Eles viram que Jesus estava angustiado, mas o soninho bateu. Por isso, eu e você precisamos valorizar aqueles que realmente estão ali. E entender aqueles que também fazem o contrário. Porque tudo tem um propósito. Porque Deus não abandonou naquele momento. Os discípulos dormiram, mas Deus não abandonou naquele momento. E aí, para piorar a situação, a pior coisa, né, é quando um líder, ele é abandonado. Para o líder é complicado, é difícil, pior do que para uma pessoa. Porque a pessoa ela não tem um vínculo tão... o relacionamento é social. Você está entendendo? O líder não. Tem todo um relacionamento de vida, de amor, de ajuda mútua, de carinho, de dedicação de tempo. Existe todo um envolvimento de verdade. Então quando aquela pessoa sai e nem dá tchau, é terrível. Mas por que a gente continua? E por que a gente continua? Porque Jesus passou pela mesma coisa. Então, se você está passando por um sofrimento, segura, que tem mais que o nosso mestre passou. Aí, pior, mas a palavra de Deus diz que todos os discípulos deixaram ele, no versículo 56. Todos fugiram, até mesmo o seu amigo mais chegado negou 3 vezes. Quando ele estava para ser preso, Pedro, que era o cara que estava ali, que Jesus me chama que eu vou, eu estou contigo, vamos lá, vou andar sobre as águas. Andou sobre as águas com Jesus. Na hora que Jesus foi preso, ele foi com medo, Jesus sendo levado, ele ali na fogueira, uma mulher falou assim, ei, você não é um deles? Você, aqui, ó. Aí começou a querer, ele, não sou eu não, botou o capuz e ó, saiu fora. Não sou não. Aí o galo... Você está entendendo? Ou seja, foi magoado, foi traído, você foi? Calma. Terceira fase. Humilhação moral e física. Talvez pessoas aqui já foram humilhados moralmente. Eu já fui, vocês já sabem da minha história, mas eu não conto isso para, eu fui humilhado. Ei, você já foi humilhado? Está triste? Te falaram palavras ruins? Segura aí. Na terceira fase, ele passa pela humilhação moral e física. Está em Mateus 26,
capítulo 67 e 68. Agora Jesus é um prisioneiro. Olha isso. Pastor, eu estou sendo injustiçado. A gente se sente injustiçado, né? Ele foi prisioneiro, ou seja, não cometeu nenhum crime e já estava na condição de prisioneiro. E começa a sofrer uma grande humilhação, tanto moral quanto física. Eu amo Jesus por isso, porque ele foi experimentado em tudo. Ele foi humilhado fisicamente, eu vou falar o que foi que aconteceu, e também ele foi humilhado espiritualmente, porque ele era rei. Aquela coroa de espinho que as pessoas encenam e tudo bonitinho, na verdade, aquela coroa é um escárnio. Porque eles diziam que ele era o rei dos judeus, e aí pegaram, você é rei, traz a coroa do rei aí. Aí fizeram uma coroa de espinho e cravaram nele. Aquela coroa que é tão venerada, que tem estátua dele com coroa, aquela coroa, na verdade, é um símbolo de escárnio e não de honra. É um deboche. Vamos lá. E aí, nessa humilhação, agora ele prisioneiro, tendo essa humilhação, os soldados cuspiam no rosto dele. Cuspe no rosto é uma humilhação tremenda. Olha isso. Aí você, porque fulano me humilhou, fulano falou isso. Para com isso. Levante a cabeça. Porque Jesus levou cuspe na cara. Falando português bem claro. O cuspe na cara, além de ser ruim, é nojento. É um cheiro horrível. Não sei se você já tomou cusparada na cara. Eu já tomei. Mas não é cuspe falando, não. Que às vezes quem senta aqui na frente, de vez em quando vai ter uma cusparada minha. Mas não é humilhação, é dicção. É problema de dicção. Às vezes sai ali a gotícula, né? Não é isso, não. Sabe o que é? É de cuspir de desdenho. Os soldados cuspiram no rosto dele. Davam-lhe murros e esbofeteavam ele. Tu é rei, levanta, rei. Aí botaram uma capa nele para protegê-lo. Eles arrancaram a capa e começaram a debochar e rasgar e tirar sorte. Aí fica com o pedaço da capa do rei aí, ó. Imagine. Não para por aí não. Quarta fase. É rejeitado ante a um salteador. Está lá em Mateus 27, versículo 20 ao 23. Escuta isso. Essa manhã é manhã de libertação de todo sentimento ruim que você possa ter por alguém, por pai, por mãe, por tio, tia, avó, seja lá quem for que te humilhou. Esta manhã você precisa ressuscitar com o teu mestre. Porque, olha o que fizeram. Colocaram um ladrão, contumaz, um ladrão que todo mundo sabia que ele era ladrão. E disseram para a massa: a quem vocês escolhem? E eu quero abrir um parênteses aqui. Hoje eu não estou para brincadeira. Não estou falando de política. Para com esta besteira. O Satanás está repreendido para não botar coisa na cabeça de ninguém aqui. Estou falando de Cristo Jesus. Jesus Cristo. Nenhum político morrerá por você. Nenhum. Quando você está doente, não tem nenhum político do teu lado. Quando você precisa, tem irmãos aqui que estão com a casa inundada. Cadê os políticos para ajudar a botar manilha nova naquele lugar? Eles somem, se não é Deus na vida dessas pessoas. Então, não me venham com política. Eu estou dizendo que havia um ladrão na cruz, a ser julgado. E Jesus. Coisa mais triste, quem aqui já esteve em um conflito com pessoas, você certo, agindo correto, inocente no bom sentido, e as pessoas escolherem o errado, o opressor. Quem já passou por isso? Pessoas que são seus amigos, amigas, escolher a outra parte. É ruim isso. Ei, já passou por isso? Fica firme. Jesus está diante do povo
todo lascado, só fez o bem, pregou o amor, curou, salvou, libertou endemoniados, fez paralítico andar, cego enxergar. Barrabás era um ladrão que todo mundo sabia. Quando foi na hora de escolher a quem eles escolheram ser solto, Jesus ou Barrabás? Talvez você já passou por situações assim, em que pessoas escolheram o outro lado. Mas o que Deus está querendo te dizer aqui hoje? Talvez o teu ex-marido escolheu a outra, que infelizmente não era correta. Talvez a tua esposa escolheu o outro, que não era o correto. Talvez o seu filho, a sua filha, escolheu outra família para se aliançar e se virar contra você. Ei, guarda o teu coração, porque o teu Jesus passou exatamente por isso. Vergonha. Imagina Jesus ali, só fez o bem quando o pessoal começou a falar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E qual a sentença para esse que fica? Crucifica-o. Crucifica. É por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Corram da massa. Quando vê uma massa indo para um lado, vem para o outro. O diabo está controlando massas de manobra. Vamos pintar todo mundo de preto. Vamos todo mundo pintar de preto. Vamos botar church no nome. Vamos todo mundo botar church no nome. Não. Mantenha seus princípios e valores na palavra. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Definitivamente não é. Era costume na Páscoa que um prisioneiro fosse libertado. É por isso, meu irmão, que na Páscoa, eu e você, a gente pode comer chocolate. Presta atenção, não estou pregando, não seja ignorante espiritual de achar o pastor Ney está pregando contra chocolate. Não, eu não prego nem contra o coelhinho, coitado. O coelhinho não tem culpa de nada. O coelhinho tem culpa que botaram ele para ser o dono do ovo, se ele nem bota ovo. Ele não tem culpa não sou contra não é do diabo não. Coelhinho é de Deus. Se eu pudesse, eu tinha até um coelhinho, mas ele é muito sensível, né? Não dá. A Laurinha ia jogar ele pro alto 3 vezes, ele já não ia aguentar não. Que coelho não é gato. Coelho ia bater e ia ficar, não é verdade? Então, escute bem. Era costume na Páscoa um prisioneiro ser libertado. E na Páscoa, eles decidiram matar. Antes, né, da Páscoa, no período, na semana dita santa, resolveram matar o cordeiro. Escute isso. É por isso que eu e você, domingo de Páscoa, a gente tem que se lascar todinho para estar aqui. Para lembrar disso que ele fez. Entre Jesus e Barrabás, um salteador, ladrão, um assassino, o povo escolheu Barrabás. Jesus foi preterido ante a um salteador. Isso é humilhante. Você sair como errado diante de uma pessoa que é pior do que você. A pessoa está toda errada. E você foi julgado, condenada, falaram de você. Mas acalma o teu coração. Jesus já passou por tudo isso para dizer assim, ó, eu venci. Aí ele não disse assim, ó, vocês também vão vencer. Tem gente que fala assim, ó, eu venci, vocês também vencerão. Não está na Bíblia isso, na continuação do versículo. Ele só fala assim, eu venci. Mas lá na frente ele diz, vocês são mais que vencedores. Amém? Então guarda isso. E para indo adiante, o povo escolheu Barrabás e pediu que Jesus fosse crucificado, gritando, crucificam, crucificam. Escute o que eu vou te dizer da parte de Deus. Quando você escolhe honrar a você mesmo, quando você escolhe dar presentes caríssimos a seus filhos, que não é pecado, quando você escolhe o melhor para você, mas você abandona as coisas de Deus, é como se você estivesse dizendo que se sacrifique para lá a igreja, as coisas de Deus. Eu tenho que estar livre. Eu tenho que ter o melhor na minha terra, na minha casa. Ei, escute o que Deus está falando com você nesta manhã. Porque essa igreja não é igreja de emoção,
Eu vim para cá botar uma peça só para você se emocionar. Eu estou te mostrando a realidade dos fatos, do que aconteceu. Às vezes eu e você não estamos mais lá para falar crucificam, crucificam. Mas quando porque o que é crucificar? É sacrificar. Ele foi sacrificado por nós, não é isso? Quando você abandona as coisas de Deus, quando você, em detrimento a nós, você está dizendo: se sacrifique para lá o reino de Deus e a obra de Deus. Eu tenho que cuidar dos meus interesses. Eu não tenho para mim. O pastor fica lá pedindo, eu não tenho para mim. Aí Deus olha e fala assim: e tudo que eu te dei? Aí eu entendo Davi, o homem segundo o coração, dizendo: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Teve uma irmã aqui da igreja, foi assaltada. Levaram, entre materiais de venda, produtos, 100 mil reais. Mas essa pessoa ainda tinha dinheiro para receber na rua. Ela recebeu. O que ela fez? Ela deu o dízimo. A minha vontade é falar assim: irmã, não dá não, esse período aí, até a irmã recuperar os 100 mil, vai demorar, fica sem dar dízimo. Eu aprendi com Deus, fiquei quieto. Prejuízo enorme, além do moral, do espiritual, do emocional, psicológico, financeiro. 100 mil é pouquinho, né, irmão? E ter que ressarcir pessoas, não foi só isso. Além do dano, teve que ressarcir, porque o material que estava na mão era de outras pessoas. Foi um inferno a vida dela. Mas uma coisa eu aprendo com vocês. Quem é servo, serva, meu Deus do céu. No outro dia a mulher estava aqui. A família estava aqui, fazendo tudo normalmente. E foi lá e honrou ao Senhor. Nem precisava, gente. Eu acho que Deus ia entender. Mas essa pessoa honrou. Hoje, essa pessoa foi abençoada, já recuperou boa parte mesmo, e está conquistando coisas e não para de conquistar. Eu olho para isso, eu sei o que está acontecendo. Você pode dar um amém? Amém? Que assim seja sobre a tua vida. Ele falou: eu amo os que me amam. Não botou culpa em Deus, não parou de vir para a igreja. Eu estou ajudando, era fiel dizimista, foi assaltada. Como é que pode isso? Ei, Deus está dando assim, abriu, como a irmã Vanessa pregou, a janela do céu. A irmã está tendo coisa que não tinha antes. Pegou a chave? Até eu estou querendo ir lá usufruir das bênçãos. A irmã não chama mais não. Estou brincando, já chamou, eu que não consegui. Vamos lá. Aí, quinto sofrimento, a quinta fase, você que está sofrendo, ele padeceu açoite romano. Não foi um açoite como Paulo sofreu. Açoite romano, Mateus 27, 26. O açoitamento romano era uma tortura, um sofrimento terrível. Jesus foi despedido e preso a uma coluna ou um tronco. O instrumento de tortura, o açoite, era um cabo de madeira com várias tiras de couro, com pedaços de ferro ou osso na ponta. Quem já apanhou da mãe, ganhou a lapada, sabe o que é isso? Só tem um problema. Na lapada que a nossa mãe deu na gente, não tinha pedaço de osso na ponta para arrancar a carne. Aí, parou por aí o sofrimento de Jesus, você acha que você está sofrendo? Os golpes eram deferidos das suas costas por 2 algozes. Apanhar da mãe já era difícil, imagine de 2 homens fortes, porque os algozes eram homens fortes. Os cortes eram profundos, muitos não resistiam ao sofrimento. Talvez por isso, Jesus em alguns momentos não conseguiu levar a cruz. Imagine você com as costas feridas. Quem aqui já andou com o sapato aí machucando? Imagine com as costas esfoladas. Sexto escárnio. Jesus, sexta fase. Jesus é escarnecido. Mateus 27, 28, 30. Mais uma etapa de humilhação, o escárnio. Colocaram-no uma roupa romana, uma capa e uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, dizendo: tu és o rei, está aqui a tua roupa de rei. E uma vara na mão. Colocaram nele uma vara para dizer que era o cedro do rei. Talvez pessoas tenham colocado coisas na tua vida para dizer que você é isso. Jesus foi. Por que ele não falou nada? Porque ele sabia quem ele era.
Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia a missão dele na terra. Por isso que ele não se defendeu, ele não falou nada. Você é isso, você é aquilo. Quantas vezes falaram que você é isso e aquilo, e você, com as suas atitudes, está provando que você não é nada daquilo. Mas pessoas colocam coisas na tua mão. Pessoas querem te coroar com aquilo que elas querem falar a teu respeito. Pessoas querem te colocar capa. Pessoas querem te dar cedro na mão, agregando a você valores que você não tem, valores negativos. Eles fizeram isso com o nosso mestre. E indo para a 7ª fase, Jesus é constrangido a levar a cruz. Jesus coloca aquela pesada cruz em seus ombros. Jesus nunca teve nada na vida. O ventre que ele ocupou não era dele. A estalagem onde nasceu também não era dele. A manjedoura onde ele foi acalentado não era dele. Os barcos em que navegou também não era dele. O animal em que viajou, o burrinho que ele entrou, também não era dele. O local onde ele celebrou a última ceia não era a casa dele. O sepulcro onde ele foi colocado foi emprestado por José de Arimateia. E aí você vê que a única coisa que era dele, que lançaram sobre ele, foi o escárnio, foi a zombaria, foi a ingratidão. Só que tem um detalhe. E foi a cruz. Né? A gente fala, Jesus levou a cruz era dele. Pediram ele para carregar a cruz, mas a cruz também não era dele. Você está carregando uma cruz, talvez. Estão escarnecendo de você, estão traindo você, estão zombando de você, ou já fizeram tudo isso. Mas assim como eu acabei de provar que o nosso mestre, tudo que lançaram sobre ele, não era dele. Ele tinha lá no céu o que era dele. Então nem a cruz é tua. Essa cruz que você está carregando é por um período de tempo. Ela não te pertence. Porque no céu você vai ganhar uma coroa. E aí na 8ª e indo para o final, na 8ª fase, ele é crucificado em Mateus capítulo 27, do 35 ao 42. A dor dos cravos, mais sangue derramado, espetáculo cruel de vergonha. Jesus se torna maldito. A Bíblia diz que ele levou sobre ele a nossa maldição. Quantas vezes pessoas lançam palavras dizendo que você é desgraçado, você é maldito. Pessoas te amaldiçoam com o olhar. Olhar de inveja, olhar de reprovação, palavras de inveja, palavras de querendo te colocar para baixo. E você às vezes recebe aquela maldição. Mas nesta manhã, o Senhor manda dizer para você. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, levou o nosso pecado. O que eu tenho que fazer é não trazer isso de volta e rejeitar tudo aquilo que pode atrapalhar o que Jesus fez por mim. E aí eu quero ir para o final. Na 9ª fase, Jesus é desamparado por Deus. Pastor, escuta isso. Deus disse assim: se uma mãe te abandonar, eu nunca te abandonarei. A única pessoa que Deus abandonou na cruz foi o próprio Filho dele, para que eu e você tivéssemos vida. Que evangelho você está vivendo, gente? Que evangelho? Que evangélico, que cristão você é? Quando o pai, no último, ele nunca abandona ninguém, mas o próprio filho ele teve que abandonar. Eu não estou jamais querendo me comparar, porque não há condição alguma na terra. Mas eu quero que você me entenda. Tem pastores que não largam as suas férias em Dubai, Israel e outros lugares por aí, em detrimento de ninguém. Tem pastores que não saem dos seus compromissos para atender ninguém. Quantas vezes eu deixei a minha filha doente, a minha esposa doente, para vir atender vocês, para não cancelar. Eu só cancelo se tiver uma outra coisa, mas eu já deixei. Então eu entendo um pouquinho do que é
Você amar tanto o que você faz, quem você é, o teu propósito de vida, a tua missão de vida, que você deixa de lado o que é teu para valorizar o que é dos outros. Eu estou falando isso para você entender o que Deus fez. Ele deixou o que era dele, o filho dele. Ele falou, nunca vou abandonar vocês. Se uma mãe abandonar, eu nunca te abandonarei. Mas ele abandonou o filho. Sabe o que eu vejo isso? A maior prova de amor. E por fim, 10ª e última fase. João relata que Jesus disse em Mateus 27:50, está consumado. Em hebraico ele declarou, tetelestai, totalmente pago. Jesus pagou a nossa conta. Então nesta manhã, no domingo de Páscoa, em que o nosso Jesus, depois de passar todo esse sofrimento para mostrar para mim e para você que a nossa vida não será um mar de flores, sofreremos tudo o que você possa imaginar nessa terra, mas ele tinha uma missão e ele tinha um propósito. Coloque-se de pé em nome de Jesus. A Páscoa é para você lembrar disso, não só do coelhinho, não só do bombom, não só do chocolate. Mas a Páscoa é para você lembrar do reino de Deus, da obra de Deus, do sacrifício que Jesus fez por você. E você acha que é sacrifício vir para a igreja, frequentar a EBD, ler Bíblia, dar o dízimo é o maior sacrifício do mundo. Quando na verdade, Jesus deu a vida, Jesus deu sangue, deu suor, deu lágrima, deu sentimento, deu o tudo dele. E Deus deu o seu único filho em favor de mim e de você. Então que a partir de hoje, a Páscoa tem esse significado para você. Jesus não mediu esforços para que fôssemos livres da dívida que era contra nós, livres para servi-los. Deus te livrou, te libertou para você ser livre, para abençoar a obra de Deus. E você mesmo se coloca embaixo do jugo que você mesmo cria. Você está preso às compras que você fez, aos deleites que você quis ter. E aí quando aperta, você escravo de tudo isso, você deixa de cumprir o teu compromisso com aquele que deu a vida por você. Seria a mesma coisa, eu agora, tendo condições de dar uma comidinha melhor para minha mãe, de dar um carinho melhor para minha mãe, eu pegar e falar, eu não tenho dinheiro. Por isso que quando eu ia comprar coisas para minha mãe, a primeira vez que eu comecei a dar coisas para ela, ela gostava do leite CCPL em pó. Mas aquele leite, qualquer pessoa que sabe que ele não tem uma qualidade. Você joga ele no café e ele vira uma bolha e ele não dissolve direito, fica pedaços. E ela tinha uma degustação muito sensível, minha mãe, cada idade. E a primeira vez que eu fui fazer uma compra para ela, eu fui metendo a mão em coisas baratas. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, é isso que a sua mãe merece? É isso que você pode dar para sua mãe? E a partir daquele dia, eu passei a dar leite ninho para ela, que eu entendo que era o melhor e que ela gostava. Todos os biscoitos, a banana, eu escolhia a dedo. Não podia ser qualquer banana, não. Ela gostava de banana maçã. Eu demorei um tempo para ir no sacolão depois disso. Porque era banana maçã, mas aquela banana maçã gordinha, bonitinha, amarelinha, pintadinha. Senão ela reclamava. Ela falava que a boca estava coçando. Quando eu fui comprar os itens da ceia, eu fui pegar o suco mais barato. O Espírito Santo falou assim, é isso que a igreja tem para comprar para um momento tão importante? No seu casamento, no seu aniversário, no aniversário do seu filho, você quer o melhor, você quer a melhor decoração, porque as pessoas vão ver. Ei, se preocupe com Deus que vê o teu coração. A partir de hoje, proponha no teu coração honrar ao teu Deus, como a palavra diz, com as primícias da tua renda.
Pastor, a mensagem é sobre dízimo? Não. É sobre aquele do qual nós precisamos ter recursos para falar dele. Aí vem o louvor e diz: até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Mentira. Até morrer você vai proclamar. Na hora de contribuir, de ajudar você, não estou bem não, eu não estou legal não, eu não tô com dinheiro não. Ei, até morrer eu quero proclamar. Eu também carregarei a minha cruz. Qual é o sacrifício que você tem feito por Deus? Qual é o evangelho que você está vivendo? A cruz está vazia. Ai, que bom, já passou, né, pastor? Não. Temam e tremam dessa última frase. Ele habita em você. Ele não está mais na cruz, não está mais no sepulcro. Eis que estarei convosco. Ele está com você. O Espírito dele está em você. Não aceite que o diabo faça com que você coloque os seus interesses em detrimento. Ei, Deus está dizendo aqui, não escolham Barrabás. Quem é Barrabás? Deus está dizendo aqui, é aquilo que tem roubado o teu dinheiro, é o ladrão do teu dinheiro. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Deus está fazendo a parte dele na tua vida, na vida da tua família. Honre ao Senhor, honre ao teu Deus, seja fiel como ele foi fiel para cumprir. Ele disse: estarei convosco. Você passa em lutas, eu não estou lá para te ajudar, mas ele está com você te consolando nas perdas. Em nome do Senhor Jesus, entenda o que o Espírito Santo diz à igreja. Páscoa é isso. Páscoa é reflexão. Ontem à noite eu estava ouvindo os louvores de 1980. E eu lembrei da minha mãe, quando a gente cantava juntos alguns louvores, que ela me ensinou. Aí você reflete sobre a tua vida. Quando você lembrar que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou na Páscoa, não vai comer seu chocolate gostosinho e deixar a obra de Deus de lado, não. Ele morreu por mim. Eu queria muito ter minha mãe aqui para poder honrá-la com tudo que Deus tem me abençoado. Mas eu não posso mais ter. Mas Jesus eu posso ter. Jesus ainda está aqui. Então eu posso honrar ao meu Deus. É por isso que você me vê. Quero morrer no púlpito. Mas eu não vou fazer corpo mole. Darei a minha vida por Ele, porque Ele deu a vida dele por mim e por você. Tudo que você faz, eu te abençoo e que você prospere com todo o dinheiro que você tem dado na obra de Deus. Mas eu quero que você saiba que diante do que Ele tem feito por você, é pouco. 27 anos eu sirvo a Deus e dou a... Meu Deus do céu. E eu acho pouco, eu acho que eu faço pouco. Mas não, você é sofredora, você é sofredor, você é um coitadinho, você sofre muito. Ei, eu vou mandar para você essa mensagem, para você olhar as 10 fases que o teu mestre, que você diz que ama e segue, o que ele passou. E o teu sofrimento, por maior que ele seja, eu respeito, ele se torna pequeno. O meu sofrimento se torna pequeno quando eu lembro do sofrimento do meu pai. Se torna muito pequeno, porque meu pai criou 5 filhos com um salário mínimo. Eu tenho só 2 e eu ganho um pouco mais que um salário. Tenho sacrifícios, mas quando eu lembro do meu pai, meu coração se alegra, porque eu olho para tudo que eu tenho. Quem está entendendo, diga amém. Que nesta manhã de Páscoa, você possa sair daqui com o coração quebrantado, talvez até dolorido, que papaizinho aqui bateu um pouquinho, né? Mas assim como Deus ama você, eu também amo a sua vida e amo também a sua alma. Reflita sobre isso. O que darei ao Senhor
por todos os benefícios que Ele me tem feito. Não estou pedindo para você dar além do que você pode, mas faça além do que você faz. Porque o que você faz, às vezes, ou provavelmente, está aquém daquilo que você deveria fazer. Quem entendeu, diga amém. Eu quero orar pela sua vida. Peço que você esteja à noite. Já estamos fazendo a dobradinha. Eu prego de manhã, ela prega à noite. Ok? A gente vai fazer essa dobradinha em algum período. Quando ela pregar à noite, quando eu prego de manhã, ela prega à noite. Quando eu pregar à noite, ela prega de manhã. E assim a gente vai alimentando vocês com a palavra do nosso Deus. Peço perdão, mas hoje é um domingo especial. A Paula falou para mim, a pastora, termina meio-dia. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Se eu tenho tanta coisa para falar. Se Deus quer falar tanta coisa. O que eu vou fazer? Eu sofro de coração. Mas a minha alma clama para falar para vocês, por favor, vamos viver o evangelho o mais perto possível. Pecado, a gente pede perdão, mas conduta é difícil. Se eu esbarrar em você e pedir desculpa é uma coisa, mas se eu der um tapa no seu rosto e pedir desculpa é outra coisa. Pecar contra Deus é esbarrar contra a palavra dele. Peça perdão e recomece. Mas não esbofeteie a cara de Deus, mentindo para ele, desonrando ele com aquilo que você é. Então eu peço perdão a vocês por passar do horário. Mas eu não passei do horário falando de política, não passei do horário falando de filme. Eu tentei, e espero que tenha conseguido, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Cristo ressurreto, que morreu, sofreu muito para me dar a vida e te dar a vida. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor é e representa para cada um de nós. Te agradeço pela minha vida, pela minha saúde, mesmo às vezes debilitada em alguns momentos, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos tem sustentado de pé. Te agradecemos por isso. Não posso te dar chocolate, não posso te dar bombons, mas eu posso te dar a minha vida, Senhor. O meu respirar, o meu sentar, o meu levantar, a minha voz, o meu raciocínio, o meu intelecto. Senhor, eu quero colocar no teu altar a minha renda. Todas as vezes que a tua obra precisar, Deus, da minha ajuda, conte comigo e com a minha família. Obrigado, Senhor, te agradeço, porque o Senhor amou cada pessoa que aqui está. Talvez elas não foram amadas pelo pai, elas não foram amadas pela mãe, pela avó, pelo tio, pela tia, mas o Senhor nos amou. A tua palavra diz no versículo central e mais importante da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu perdão, te agradecemos pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Te agradecemos pela ceia que todo mês renovamos diante do Senhor. Te agradecemos pelo sangue que foi derramado e que nos purifica de todo pecado. Te agradeço pela igreja, pelas ovelhas que o Senhor me deu, por cada vida aqui, Senhor. Eu não sei qual é o problema, quais são os problemas que os teus filhos e filhas estão enfrentando, mas diante desta mensagem, aprendemos que o Senhor passou por tantos problemas sem merecer e sem precisar, mas o Senhor quis, como um bom mestre, nos ensinar
o que fazer, como agir, como reagir às acusações, o Senhor foi mudo, como ovelha muda ao matadouro. Mas o Senhor foi glorificado nos céus, está sentado à direita do Pai, preparando lugar para nós, e nos permita morar contigo para sempre. Te oramos assim, no nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. É neste nome que nós oramos e dizemos amém. Vá em paz, um domingo abençoado na presença do Senhor. E 19h30, estamos juntos em nome de Jesus. Pessoal da live, Deus os abençoe. A bênção apostólica, o povo está tudo assim, pastor, a bênção. Que o amor deste Deus maravilhoso, as consolações do Espírito do Santo de Deus, que está contigo todos os dias. Ai, esta graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida e derramou o sangue, se sacrificou por nós. Que estas bênçãos estejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos te acompanhem, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.